Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de aulas sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa. Estamos trazendo aqui a lei seca do regimento, há observações, né, trazendo alguns pontos importantes que pode ser objeto da sua prova para o concurso da Assembleia Legislativa. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, se inscreva, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos ao conteúdo, vamos lá, né? Capítulo 5 do modo de deliberar e da urgência. Seção 1 da urgência. Artigo 183. Urgência é a dispensa de exigências interstícios ou formalidades regimentais a fim de que a proposição seja considerada até a sua decisão final. Parágrafo único. Não se dispensa os seguintes requisitos, no caso aí, né, os requisitos para urgência. Primeiro, publicação e distribuição em avulso da proposição principal, se houver acessórios, né? 2. Pareceres das comissões ou do relator designado. 3. Quórum para deliberação, tá bom? São exigências que não dispensa, não são dispensadas, no caso, na urgência. Artigo 134. A urgência poderá ser requerida quando, tá? Você entrou com a proposição, aí você vai solicitar urgência na tramitação dela, né? Vamos lá. 1. Tratando-se de matéria que envolva defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais, tá? Quando mais? Tratar de providências para atender a calamidade pública. 3. Visa a prorrogação de prazos legais a se findarem ou de adoção de alternativa de lei, ou de adoção ou alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima. Então, são condições, né, são observadas e que pode ser observado e objeto para quando se quer que uma matéria seja tramitada com uma determinada celeridade, né? De modo mais rápido, então de modo urgente. E ainda, por fim, aqui tem ainda quando a proposição pretender-se a apreciar da matéria na sessão ordinária subsequente, tá? Então, esse pode fazer essa solicitação de urgência. Artigo 135. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do plenário se for apresentado por, veja bem, os requerimentos somente poderá ser submetido à deliberação do plenário se for apresentado por 2/3 dos membros da mesa, quando se trata de matéria de competência desta, né, no caso a mesa, os representantes da mesa, né, no caso o 2/3 destes, né, e quando se trata da matéria de competência deles. 2. 1/6 de membros da Assembleia Legislativa que representa este número, inciso 2, que foi incluído aqui com a redação determinada pela Resolução 230 de 2003. 3. 2/3 de membros da comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição. Então, são formas, né? São requisitos para que se possa solicitar a urgência, né? Tem que atender esses requisitos. Artigo 136. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão ordinária subsequente, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia, tá bom? Então, a matéria de urgência, ela ocupa, né? Se tiver mais de uma urgência, ela vai seguir sequencialmente, então, aí a ordem de proposições. Parágrafo 1º. Se não houver parecer, as comissões que deverão apreciar a matéria terão o prazo de 3 dias para fazer, tá? Então, se o parecer, não, o projeto, a proposta não tem um parecer da comissão em questão, a matéria, ela então será passado para essa comissão com um prazo de 3 dias para fazer, então, esse parecer acerca da proposta. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O prazo concedido à proposição será incluído na ordem do dia para imediata discussão, votação com ou sem parecer. Parágrafo 3º. Na discussão é encaminhada de votação o autor, relator, líder e os oradores, inscritos no máximo 3, terão a metade
de tempo de proposições, das proposições em regime de tramitação normal, guardada a proporcionalidade partidária e os blocos parlamentares. Parágrafo 4º. A proposição em regime de urgência se admitem emendas em plenário, tá bom? Então pode sim haver emenda, né? Seção 2, do modo de deliberar. Vamos lá, artigo 137. Nenhum projeto de lei, de resolução ou de decreto legislativo poderá ser discutido sem que tenha sido entregue na ordem do dia por, pelo menos, um dia de antecedência. Logo, então, aí, o projeto ele tem que chegar antes, né, com antecedência, para que ele possa, então, ser levado, entregue e lido na ordem do dia da sessão, tá? Parágrafo 1º. Os projetos de lei, de decreto legislativo e de resolução passarão por 2 turnos de discussão e votação. Então, no primeiro momento, ele tem um período de discussão e votação, depois um segundo turno com os mesmos, né, discussão e votação. 2. O intervalo de uma discussão para outra poderá ser menos de 24 horas, ou seja, não poderá, aliás, né, o intervalo das discussões não poderá ser em menos de 24 horas, ou seja, um projeto que teve a sua votação em primeiro turno hoje, por exemplo, hipoteticamente aqui na terça-feira, ele só poderá ser voltado para segundo round, né, round de discussão e votação 24 horas no dia seguinte, no caso na terça-feira, né, que são os dias, no caso na terça e na quarta-feira, né, ou na próxima sessão. Artigo 134. Artigo 138. A primeira discussão e votação de qualquer projeto de lei versará sobre o parecer da comissão técnica competente, bem como a utilização e a constitucionalidade do projeto em geral, sem estar no exame cada um de seus artigos, em razão de que não se admitirão emenda de espécie alguma nessa fase. Artigo 138. Artigo 139. O projeto aprovado na primeira discussão passará à segunda discussão, entrando na distribuição diária dos trabalhos quando for entregue na ordem do dia. Artigo 140. Na segunda discussão, debater-se-á cada artigo do projeto e, sendo oferecidas emendas à votação, será adiada até a comissão, né, respectiva parecer sobre, né, apresentar o seu parecer no prazo improrrogável de 3 dias. Ou seja, neste momento, no segundo momento de discussão, o projeto ele terá debatido artigo, né, todos os artigos do projeto, e ali, naquele momento, cabe a oferta de emendas àquele projeto. Caso aconteça essas emendas, seja apresentada emenda ao projeto que está em discussão, ele não será votado. Ele será remetido novamente à comissão, né, para que ela apresente o seu parecer em um prazo prorrogável de 3 dias, né, observando aí as emendas que tenha sido incluída no projeto. Parágrafo 1º. Quando o número de artigos do projeto for considerável, a Assembleia passará a resolver, a requerimento de qualquer deputado, que a discussão se faça por títulos, tá? Ou seja, o conteúdo for muito grande, aí você vai dar uma enxugada para que consiga, né, ter um tempo, uma discussão mais rápida. Capítulo ou ações, né, ou sessões, salvo se houver emendas oferecidas aos respectivos títulos, capítulo ou sessões, caso em que a votação será feita por artigo, tá bom? Então a votação passará a ser, se o projeto é muito longo, né, eles, ao invés de ficar artigo por artigo, eles vão passar a apreciar capítulos por capítulo ou sessões, né, desde que não, no caso, não aconteçam as emendas. Tendo emenda, aí sim vai ser apreciado aqueles parágrafos e as respectivas emendas. Parágrafo 2º. Submetido ao plenário o parecer da comissão respectiva, as emendas apresentadas ao processo em fase da segunda e última discussão, a votação não se admitirão mais emendas, tá? Depois de passado o período e o parecer, não será admitido mais emendas àquele projeto. Artigo 141. Aprovada qualquer emenda, serão consideradas prejudicadas as relativas ao mesmo assunto e que colidam
com a vencedora. Parágrafo 1º. Sendo muitas as emendas a serem votadas, a Assembleia poderá decidir, a requerimento de qualquer deputado, que se englobem para a votação as demais, as de parecer favorável e as de parecer contrário. Parágrafo 2º. Os pedidos de destaque serão deferidos e indeferidos conclusivamente pelo presidente da Casa, podendo este, ex ofício, estabelecer preferência, desde que as julgue necessário uma boa ordem da votação. Artigo 142. Caso fique o projeto muito alterado pelas emendas, será novamente impresso, deixando, entretanto, de ir à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, naquele cuja a simplicidade e clareza dispensa essa providência. Artigo 142. Artigo 143. Não tendo sido apresentadas emendas, e na segunda e última discussão, a Assembleia dispensará a remessa da proposição à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a fim de que seja extraído logo o seu texto, o seu autógrafo, né? Artigo 144. Iniciada a discussão de uma matéria, não se poderá interrompê-la para tratar de outra, salvo adiamento, votação nos termos do regimento, a requerimento de seu autor, no caso. Tá bom? Beleza, vamos seguindo. Seção 3, né? Vamos falar agora sobre as preferências. Vamos lá. Artigo 145. Denomina-se preferência a primazia na discussão ou a votação de uma proposição sobre a outra ou outras. Parágrafo 1º. A proposição terão preferência para discussão e votação no seguinte ordem, tá? Vamos lá. Primeiro, a emenda à Constituição, ela terá preferência. Matéria considerada urgente nos termos deste regimento. Plano plurianual, diretriz orçamentária e orçamento anual. E ainda tem a fixação de efetivo das forças públicas, né? São projetos que têm preferência, no caso aí na questão de discussão e votação, tá? Parágrafo 2º. Entre os projetos em prioridade, as proposições de iniciativa da mesa ou de comissões permanentes terão preferência sobre as demais também. Terceiro, cabe a emenda supressiva terá preferência na votação sobre as demais, bem como a substituição sobre a proposição a que se referir. Artigo 4º. Entre os requerimentos haverá a seguinte preferência. 1. Requerimento sobre proposição em ordem do dia terá votação de preferencial antes de que se inicie a discussão e votação de matéria a que se referir. 2. O requerimento de adiamento de discussão ou votação será votado antes da proposição a que se disser respeito. Ou seja, se eu estou pedindo uma votação, está em meio a uma discussão para votar um projeto, e aí apresenta-se um requerimento pedindo aí que aquele projeto seja suspenso, não entre, né, na votação. Então essa proposição, ela, obviamente, não faz sentido ser apreciada depois de que o projeto que está sendo pedido para ser tirado de pauta seja apreciado. Então não faz sentido. Então a lógica, né, segue aí. 3. Quando ocorrer a apresentação de uma matéria, de um requerimento sobre várias matérias, o presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação ou, se simultâneos, pela maior importante das matérias a que se referem. Seguindo, seção 4 do destaque. Vamos lá falar sobre o destaque, né? Artigo 146. O destaque de partes de qualquer proposição, bem como a emenda do grupo a que pertencer, será considerado para construir projeto autônomo, a requerimento de qualquer deputado ou por proposta de comissão, em seu parecer sujeito à deliberação em plenário. 2. Votação em separado, a requerimento de 1/10 de membros da Assembleia. Este parágrafo único é lícito também destacar a votação, tá? Parágrafo único. A. Parte
de substitutivo quando a votação se fizer preferencialmente sobre o projeto. 2. B, né? A emenda ou parte da emenda apresenta em qualquer fase. B. Emenda ou parte da emenda apresenta em qualquer fase. C. Subemenda. D. Parte do projeto quando a votação se fizer preferencialmente sobre o substitutivo. E parte do projeto quando a votação se fizer preferencialmente sobre o substitutivo. E é um projeto sobre o outro em caso de anexação. Artigo 147. Em relação aos destaques, serão obedecidos. Artigo 147. Em relação aos destaques, serão obedecidas as seguintes normas. Primeiro, o requerimento deve ser formulado em até anunciado a votação de proposição se o destaque atingir uma de suas partes ou emenda. 2. Não se admitirá destaque de emenda para constituição de grupos diferentes daqueles a que regimentalmente pertence. Não se admitirá destaque em expressa. Não se admitirá destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente. Concedido o destaque para votação em separado, submeter-se à votação primeiramente a matéria principal e em seguida o destaque que somente integrará o texto se for aprovado, sendo uma emenda substitutiva. Votada-se-á primeiro o destaque, tá? O destaque será possível quando o texto destacado puder ajustar-se à proposição em que deva ser integralmente e forme sentido completo. Seção 5. Da prejudicialidade. O que é a prejudicialidade? Artigo 148. Consideram-se prejudicadas: 1. A discussão e votação de qualquer projeto idêntico ou que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal. 2. A discussão ou votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional de acordo com a deliberação do plenário ou da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, nesse caso aí já era, né? Já tem algum projeto que é considerado, ele é similar a um projeto que foi considerado, né, entendido que é algo inconstitucional, ele é prejudicado. Então, já não tem mais linha para ele. Inciso 3º. A discussão ou a votação de proposição anexa quando a aprovação ou a rejeição for idêntica ou opostas às anexadas. 4. A proposição com as respectivas emendas que tiver substitutivo aprovado, ressalvados os destaques. 5. A emenda de matéria idêntica a outra já aprovada ou rejeitada. 6. A emenda ou subemenda em sentido absolutamente contrário à de outro ou a dispositivo já aprovado. E 6º ainda, o requerimento com a mesma ou oposta finalidade de outro já aprovado ou rejeitado na mesma sessão legislativa. Considera-se, então, nesse caso, prejudicados, tá bom? Artigo 149. A aprovação dada como prejudicada será definitivamente arquivada pelo presidente da Assembleia, ou seja, o projeto que foi prejudicado ele vai ser arquivado e não terá mais o que fazer, beleza? Certo? Falamos, portanto, aqui nesse vídeo sobre então a prejudicialidade de proposições, destaques e falamos também da questão de preferências, falamos sobre o modo de deliberar e falamos também das proposições de urgências. Curtiu o vídeo? Gostou do vídeo? Deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. O concurso está saindo. Vamos lá! Vamos estudar. Se inscreva no canal e compartilhe aí com os amigos nas redes.